Os contratos futuros de soja começaram essa semana em queda na Bolsa de Chicago por causa das chuvas favoráveis no cinturão citrícola que vem beneficiando as lavouras norte-americanas. Essa indicação de que a safra será muito boa sinaliza que os preços podem diminuir. E para falar sobre esse assunto e o cenário norte-americano, nós vamos conversar agora com o consultor de mercado Aaron Edwards, que durante toda a semana passada visitou lavouras de soja e milho em Illinois, importante região produtora lá nos Estados Unidos. Oi, Aaron, bom dia. Obrigada por atender o convite do canal Terra Viva. Bom dia. Bom, conta um pouquinho pra gente, né? Quais regiões você visitou, o que você viu? De fato, as lavouras estão em boas condições? Perfeito. Eu estava no estado de Illinois e costuma ser um bom produtor de soja e milho, mas esse ano está em destaque. É uma das melhores regiões, se não o melhor estado do país esse ano. E realmente as lavouras estão excepcionalmente boas, estão muito boas, batendo recorde de produção para a história do estado. Inclusive, você mandou para a gente umas imagens, né, mostrando de fato aí essas boas condições. A gente tem um mapa que eu queria mostrar também logo após essas imagens. Olha, o Aaron mandou para a gente essas imagens que ele mesmo gravou enquanto ele visitava as lavouras. A gente vê de fato aí que o clima vem beneficiando as lavouras norte-americanas, que a gente vai querer saber daqui a pouquinho aí quando que deve começar a colheita. Mas eu queria mostrar agora também aquele mapa que mostra aí, olha só, as regiões em azul são as de melhores condições. Aaron, explica para a gente. Perfeito. Se você olhar no cinturão leste do milho, você vai ver que tem várias áreas azuis. Essas áreas, e eu estive em Illinois, que fica nessa área, muitos deles não somente estão acima da média, estão batendo recorde de produção. Aí os estados que estão em vermelho estão muito sofrendo demais, aquém da média, muita seca, uma situação realmente complicada. Então, as áreas boas esse ano estão muito boas e as áreas ruins estão péssimas. Na média, tudo indica que vai fechar o ano com produtividade para o país bem próximo do que chamam de trendline yield, que é aquela média histórica de produção, mas ela é crescente porque a produtividade vai crescendo. Então, na média, os Estados Unidos devem fechar com uma safra mediana boa. Aaron, aqui é o Pedro, falamos aqui ao vivo eu e a Lilian, né? Qual deve ser a produtividade nesta safra e quando os produtores iniciam aí a colheita? Bom dia para você. Bom dia. A produtividade, se eu não me engano, para a última estimativa é bem próximo dos 50 bushels por acre para soja e para o milho 176. Isso seria a média nacional. Só que a real situação é que o cinturão leste vai passar dos 200 bushel por acre e tem regiões que vão estar bem aquém dessa média. Então, está muito variável, vai ter muito ajuste, mais ou menos que nem no Brasil. O milho está no lugar errado, né? Então, vai ter muito disso, ainda tem mercados emocionantes aí pela frente, porque tem muitos ajustes a serem feitos para deslocar esse milho para o lugar certo. Mas de volume de milho, vai ser a segunda maior safra dos Estados Unidos. É interessante essa informação, né? Segunda maior safra dos Estados Unidos. Essa proximidade aí da colheita tem deixado o mercado mais cauteloso quanto à possibilidade de redução dos preços, Aaron? Você que atua, né, com negociações também na Bolsa de Chicago, vendo de perto aí o mercado, enxerga quais tendências daqui para frente? Perfeito. Para setembro, para essas próximas 2 semanas, chegando à safra, o que tem de bom e o que tem de ruim, agora só falta colher por aqui. Então, tem pouca incerteza. Muito difícil ter ganhos de preço nesse cenário e os recuos são até mais fáceis, mas nós não estamos caindo muito. Isso, para mim, é esperançoso. Não teve aquela grande queda na safra. Também o mercado está começando a olhar para o Brasil. A safra por aqui vai estar começando em 2 a 3 semanas, que vai coincidir com o plantio no Brasil. Então, na segunda metade de setembro, começo de outubro, nós vamos ter plantio no Brasil, safra nos Estados Unidos, e aí essa incerteza, esse clima, muita coisa pode acontecer. Mas, nesse momento, só falta colher nos Estados Unidos, não está na hora de plantar ainda no Brasil, na maioria das regiões, e o mercado está tranquilo. Uhum.
Arão, foi interessante você falar sobre essa intenção, né? Olhando para o Brasil, que na semana passada a Conab divulgou a primeira estimativa para a safra brasileira de grãos e indica aí uma produção recorde de 290 milhões de toneladas. Se realmente tivermos uma grande safra nos Estados Unidos e no Brasil, quais os impactos para o mercado? Olha, a gente está com estoques mundiais apertados, mais na soja do que no milho. O problema do milho é mais regional, em certos lugares tem falta de milho. Então, é mercado fazendo o que tem que fazer. Preço alto está atraindo produção, mas para tranquilizar os estoques, nós vamos ter que ter essa safra boa nos Estados Unidos e colher a safra brasileira, e aí vamos ver a demanda. Para o ano que vem, a gente já pode começar a repor e aumentar esses estoques e tranquilizar preços, mas a safra brasileira não está garantida, nem a safra americana, embora já está quase, está no ponto de colher. Então, precisa dessa produção do Brasil para a gente tranquilizar preços, mas chegando é mercado fazendo o que costuma fazer, vai aquietando os ânimos aí dos compradores e acalmando o preço. E a demanda internacional também, você acha que deve continuar aí aquecida, né, por parte da China? A gente está vendo aí também a demanda por parte do mercado de carnes. Aqui no Brasil a gente teve preços altíssimos, né, Arão, por conta de quebra na safra do milho. Então, tudo isso deve talvez acalmar para o mercado de carnes também, de proteína animal de forma geral? Sim, muito interessante você falar. Além do Brasil ter as exportações fortes nas proteínas, os Estados Unidos também. Então, o que a gente tem visto um pouco de recuo por aqui nos Estados Unidos nas exportações é o soja, tanto grão, farelo e óleo, principalmente no óleo e no farelo. Então, essas exportações já estão desacelerando com o preço e a demanda interna dos Estados Unidos tem dado uma contida aí. Então, é importante acompanhar se vai seguir uma demanda forte nesses preços ou se a gente já está matando um pouquinho dessa demanda, reduzindo um pouco dessa demanda com esses preços altos. As exportações dos próximos meses, vamos falar muita coisa. Arão, uma última pergunta, né? O governo Biden mostrou aí uma desistência de investir na questão do biodiesel. Como é que os produtores estão vendo essa questão de produzir grãos, visto que o governo aí mostrou essa insistência, né, de não querer investir neste setor? Quanto à questão política, muitos produtores têm opiniões fortes. Agora, quanto à produção de produzir mais ou menos, a verdade é que nesses patamares de preço ainda é extremamente rentável a lavoura por aqui. E isso não é ainda notícia suficiente para mudar essa conjuntura de produção. Pode ser que se desenvolve numa notícia que realmente afeta a oferta, mas não é o caso ainda. Ainda tem planos de produzir, tanto esse ano, muitos já fechando compromissos para o próximo ano também, tanto de vendas quanto os fertilizantes. Está difícil comprar fertilizantes. Aqui, igual muitos no Brasil, também tem tido preços altos. Mas não está mexendo ainda na oferta, mas vamos ficar de olho. Com certeza. Arão, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. Logo a gente agenda aí uma nova participação para você nos atualizar, né? O mercado que movimenta demais e a gente vai querer saber então aí o começo da colheita nos Estados Unidos, o início do plantio também aqui no Brasil e quais as influências para o mercado. Obrigada, um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigada a você também, Pedro, pela participação. Obrigado, Lilian. Obrigado, Arão, mais uma vez pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao JTV1 e a todos um excelente dia.